Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier. Estamos aí nas Epístolas de Paulo. Hoje é a antepenúltima aula, a antepenúltima mensagem da segunda Epístola aos Coríntios. Então abra sua Bíblia comigo nos capítulos 9, e depois vamos para o capítulo 10. Se você não assistiu ainda nenhum vídeo dessa série, eu te recomendo a assistir capítulos 1, 2, capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 4 mensagens já, essa é a 5ª mensagem, de um total aí de 7 mensagens para a gente finalizar essa segunda epístola de Paulo. E depois a gente vai dar uma pausa nas epístolas, vamos falar de Gênesis. E você vai ficar impactado também com esse estudo. Ok? Quero te pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia. Não deixe de fazer, é importante para nós, é importante que esse vídeo ganhe relevância e seja disseminado, seja espalhado, para que muitas pessoas possam conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Amém? Então, capítulo 9, a gente está falando aqui das ofertas, os necessitados de Jerusalém. Já falamos um pouco no capítulo 8 e vamos continuar aqui nos versículos de número 1 ao número 5. A gente vai falar de dar como bênção e não com avareza. Tá? Olha lá. Paulo vai dizer o seguinte, versículo 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Versículo 2. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Versículo 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então, comentando aqui rapidinho, no versículo 1, quando ele fala quanto à administração que se faz, ele está falando do ministério. E no versículo 2 seguindo, Acaia, a gente já falou da Acaia, que era uma província do Império Romano, que hoje é parte de Corinto, certo? Você pode ver isso lá no capítulo 1, versículo 1 dessa mesma epístola aqui. Ok? Continuando, quando ele fala no versículo 4, no finalzinho, olha lá, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Algumas traduções vão trazer desta confiança, que é uma base estrutural do fundamento que é Cristo. Ok? Vamos lá, continuando. Versículo 5. Lá no finalzinho, quando ele fala assim, e preparassem de antemão a vossa bênção. Essa bênção aqui quer dizer abundância, uma dádiva voluntária de generosidade dada como uma bênção aos outros. É ser generoso. Você pode ver isso, exemplo dessa abundância em Gênesis 33, versículo 11. Você pode ver em Juízes, capítulo 1, versículo 15. Você pode ver também em Ezequiel 34, versículo 26. E Provérbios 11, versículo 25. Tá? Então essa bênção é uma abundância, já antes anunciada, continuando aqui o versículo 5, para que esteja pronta como bênção, que é dada voluntariamente e generosamente, certo? É uma dádiva, uma bênção para quem recebe, e não com avareza, porque quando a gente dá com má vontade,
a dádiva vira avareza. E o que é a avareza? A avareza é o apego máximo, o apego excessivo ao dinheiro, aos bens. Certo? Então, primeira parte do 1 ao 5, ele está então explicando que nós devemos dar como uma bênção, né, com abundância e não com avareza. Do versículo 6 até o versículo 15, ele vai falar de semear para colher frutos da justiça. Olha lá. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância ceifará. Né? Abundância, que bênçãos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, né? Forçado, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá. Ele retirou isso lá de Provérbios 22, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, ou seja, todo tipo de graça, né? A fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, quando ele fala que espalhou, é mesmo que semeou. Deu aos pobres, aqueles que precisam trabalhar em trabalhos humildes, né, para ganhar o seu sustento. E a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. E multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Deus nos supre de duas maneiras. Da maneira sobrenatural, no milagre, como aconteceu lá com o maná. Ele nos supre na nossa semeadura, que é uma maneira natural. Então, vou repetir o 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, quem dá a semente é Deus, para que você possa semear. Também vos deu pão para comer. Para que tem que dar o pão? Para que você não precise se alimentar da semente. E multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Obras que são frutos da nossa justiça. Amém? Versículo 11. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Versículo 12. Porque a administração deste serviço sacerdotal, não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Versículo 13. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Essa prova aqui, essa prova é uma aprovação, é um teste para os santos da Judéia necessitados. Então, olha lá, visto como na prova, no teste desta administração, glorificam a Deus pela submissão. Né? E aí vai dizer que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons. Ok? Versículo 14. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça, da imensurável graça, da graça sem medida, de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, inesgotável. Amém? Versículo 1 do capítulo 10. Então, vamos começar agora o 10. Vocês observaram que esse versículo 9 não tem muito comentário, a coisa está muito clara, né? Não tem muito que a gente ficar comentando aqui, porque o apóstolo Paulo é claríssimo, né, em seus comentários aqui acerca de darmos bênção e não avareza às pessoas. Amém? Conforme cada um puder. Não estou falando aqui de quantia, quantitativo, mas qualitativo. Né? Aquela viúva deu as 2 moedas. Né? Aquela mulher deu 2 moedas e foi o melhor que ela tinha. Enquanto eu creio que tinha muita gente dando grandes quantias ali,
chamou a atenção do mestre é aquela que deu apenas 2 moedas, pela qualidade da sua oferta, mediante aquilo que ela estava entregando. Amém? No capítulo 10, capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 10, Paulo vai defender a sua autoridade apostólica. E aí ele vai começar com um além aqui, além disto. Algumas pessoas vão dizer mais. Por quê? Porque, primeiro, agora ele vai ser mais duro aqui. Ele vai ser mais duro. Por quê? Se a gente olhar os versículos 8, os versículos 9, ele vem trazendo ainda uma certa suavidade nas palavras. Mas agora não, agora ele vai ser, vai usar uma certa rigidez. Olha lá. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Então Paulo está sendo duro aqui por conta de quê, irmãos? Por conta daquilo que a gente ainda vai ver, os falsos apóstolos que vão se manifestar já no capítulo 11. Então ele está sendo duro. Olha o versículo 2. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. O apóstolo estava sendo julgado como se andasse segundo a carne. Ok? Então aqui ele está falando da maneira, de lutar. Então ele está lutando aqui para preservar, defender a sua autoridade. Olha lá, versículo 3. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Ele está dizendo assim, nós somos humanos, mas a nossa guerra é espiritual. Olha lá Romanos 8, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Efésios 6, versículo 12. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quando ele fala desses argumentos, ele está falando de argumentos na mente, fortalezas na mente, impostas aqui por Satanás, fortaleza de Satanás. Versículo 6. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, nós vingamos toda a desobediência quando somos obedientes. 7. Olhais para as coisas segundo a aparência, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Então, quando ele fala assim, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, então ser de Cristo é importante, é vital para a nossa vida, e para o nosso ministério cristão. Versículo 8. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Então aqui ele está mais uma vez falando da autoridade apostólica. Em contraste com o quê? Com a consideração das pessoas como um conceito aqui natural. Certo? Então, não é para governar. Paulo não está falando da autoridade dele aqui para governar pessoas, mas para edificar, para a edificação dos crentes. Então, isso aqui é um contraste. Quando ele fala assim, a minha autoridade apostólica está totalmente em contraste com a consideração das pessoas, com aquilo que as pessoas pensam numa acusação, por exemplo, torná-lo réu. Isso é totalmente contrário. Tá?
E ele traz esse conceito natural aqui, né, com um conceito natural. Então preste atenção, vou repetir. Porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Então ele está falando da autoridade apostólica em contraste com a consideração das pessoas com o seu conceito natural. Ou seja, não era para governar, mas era para edificar pessoas, a autoridade de Paulo. Versículo 9. Para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Versículo 11. Pense o tal, isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Gente, não precisa explicação isso aqui. É só leitura, é claríssimo. Versículo 13. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Quando ele fala não nos gloriaremos, né, então ele é intrépido, mas ele tem moderação. Né? Fora da medida de Deus para o ministério do seu apóstolo da graça, né, o apóstolo Paulo. Então você pode ver isso lá em Efésios 3, versículos 1 ao 2, né, 1 e 2 e o 8 também, e o versículo 8. Tá? Aí, continuando, versículo 14. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Quando ele fala assim, não nos estendemos além do que convém, ele está se referindo à extensão feita pelos judeus aqui no ensino, acrescentando coisas à graça, acrescentando lei à graça. Versículo 15. Não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Quando ele fala engrandecidos, é a mesma coisa que alargados, aumentados. Então os apóstolos tinham fé, tinham esperança que os coríntios aumentassem a sua fé e por consequência disso, né, os apóstolos também fossem aumentados como referências ali para outras pessoas, outros lugares, outras igrejas, né, e aí isso era uma consequência. Aumentando a fé dos coríntios, aumentava também ali a esperança dos apóstolos serem reconhecidos, não por reconhecimento próprio, mas por reconhecimento daquilo que Cristo, né, fazia e operava através deles, pela ação do Espírito Santo, que era um com eles. Ok? Versículo 15. 16. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Então, é tremendo isso aqui, ainda falando um pouquinho sobre as ofertas, né, sobre as doações, e falando como nós devemos praticá-la, né, numa forma de ser bênção na vida das pessoas e de não ser avareza na vida das pessoas. Quando nós damos com avareza, isso demonstra o nosso apego, né, apego ao dinheiro, apego ao que é material, ao que é passageiro, ao que não vai fazer parte da eternidade, ao que não vai fazer parte do nosso governo milenar. Certo? E aí ele termina reivindicando a sua autoridade apostólica, defendendo a sua autoridade apostólica, mediante um tema que é muito complicado, né? Paulo vem falando aqui e rogando, né,
que não fosse assim obrigado a usar, né, com confiança da ousadia. Ele esperava não ter que usar, né, de palavras duras para mostrar a eles uma realidade. Só que já prevendo o ensino errado, já prevendo não, mas já tendo ciência do ensino errado que estava acontecendo, que a gente vai ver no próximo capítulo, ele mais uma vez tem que entrar com uma certa firmeza para que a igreja de Corinto não fosse levada novamente a práticas e ensinos errados. Ok? Então é isso, no versículo 11, Paulo vai continuar a sua defesa aí, né? E vamos mais 2 aulas terminar aí essa epístola de Coríntios, a segunda epístola, e vai ser um momento tremendo, né, para nós aí ter mais uma epístola terminada e você aí acompanhando, né? E qualquer dúvida, estou deixando meu WhatsApp aí para você mandar para mim mais uma vez, perguntas, se quiser comenta nos vídeos, né? Não esqueça aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, né? E na próxima mensagem a gente vai estar liberando aí o capítulo 11 para vocês, vamos falar só dele, né? Que ele é muito extenso, né? 33 versículos, e depois a gente finaliza com os capítulos 12 e 13, né? Não entraremos em Gálatas, apesar de eu querer muito começar esse estudo com vocês. Vai ser assim um estudo tremendo, onde nós vamos falar da graça, né, poderosa, da graça superabundante, mas não de uma super graça, como está sendo pregada aí de maneira errada nas igrejas, né? A graça nos faz sermos fiéis ao Senhor e não nos afasta dele, não nos retorna para o pecado, não nos retorna, né, para a lei, certo? Então é isso, né? Fiquem com Deus, né? E até a próxima aí, até o nosso próximo estudo, capítulo 11, 2 Coríntios, penúltima mensagem. Vejo vocês lá, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.